Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Roberta Rocco. Estou muito feliz com esse vídeo que a gente está fazendo aqui hoje, retomando os nossos vídeos 365, um vídeo por dia durante um ano. A gente vai recomeçar o nosso projeto em 2021. Então, vamos lá para o nosso primeiro vídeo no ar aqui. Vou falar de um tema muito importante que vocês pediram muito para mim, que é o que te impede, na verdade, de ser reconhecido na sua profissão, de ser amado, de se sentir que você realmente está cumprindo a sua missão. O que faz você se sentir inseguro no momento em que você precisa lidar com aquilo que você quer na sua vida, na sua profissão. Eu vou falar da minha experiência como profissional da saúde e espero que ajude você a trilhar o seu caminho, que você encontre um direcionamento e que, principalmente, com as dicas que eu der aqui para você em relação à minha jornada, ao meu caminho, que ilumine a sua vida e você consiga aprender e tirar todos os aproveitamentos desse vídeo aqui que eu vou fazer em relação a esse tema. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero me apresentar. Eu sou a Roberta Rocco, eu sou fisioterapeuta graduada em fisioterapia, mas na verdade eu nunca atuei nessa área da fisioterapia comum. Eu sempre atuei na área da saúde integrativa. Então, eu fiz pós-graduação em terapias manuais e posturais e depois eu fiz um leque de formações nacionais e internacionais, principalmente como a microfisioterapia, que é uma técnica francesa, e a nova medicina germânica, que eu chamo de saúde germânica, que também foi um estopim para eu estar aqui atuando nessa área hoje, porque fez muito sentido. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, mas ao mesmo tempo muito cética, e a nova medicina germânica, junto com a microfisioterapia, fez com que eu trouxesse todos os resultados que eu tenho até hoje, né? Uma das técnicas foi essa. E hoje eu tenho a minha própria metodologia, que é as 7 curas, na qual eu ensino tanto profissionais da saúde, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas e quem quer ser terapeuta, a trabalhar com essa técnica que eu trabalho em consultório, seja presencial e também online. Então, é uma técnica que você consegue aplicar de forma presencial e online. Faz 5 anos que eu atendo só online, então acaba sendo as 7 curas do meu carro-chefe. E a gente também vai abrir as inscrições dessa formação, caso vocês queiram saber mais. Tem muita gente que me pergunta no próximo mês, então fique ligado. Bom, vamos lá então. Eu quero falar sobre essa questão que impede de uma pessoa crescer profissionalmente. O que faz uma pessoa se sentir amada e realmente reconhecida na profissão, seja no aspecto de abundância financeira, seja no aspecto de missão. Eu acredito que para uma pessoa realmente se sentir reconhecida na profissão, ela precisa estar coerente com a missão, acreditar de verdade que aquilo tem um objetivo muito maior que é só financeiro. Eu escolhi a minha profissão, eu acho que todo profissional da saúde não escolhe a profissão simplesmente por uma questão de ganhar dinheiro, né? Simplesmente por uma questão de status, de reconhecimento, mas sim, todo profissional da saúde tem por objetivo servir, ajudar o outro ser humano, e eu sempre fui nessa busca de realmente ajudar. Então, um dos fatores que impedem de uma pessoa crescer na profissão, que eu percebo e que foi uma experiência que eu vivenciei, é quando nós corremos só atrás da parte financeira. Tá tudo bem correr atrás só da parte financeira? Pode ser, tá tudo bem. Porém, quando você faz isso, você coloca o dinheiro na frente dos seus clientes, você coloca o dinheiro na frente do ser humano. E o ser humano é a pessoa, é o ser mais importante, muito mais do que o dinheiro, muito mais do que recompensas. E você, quando você coloca o dinheiro, você está tendo um interesse maior do que o servir. Eu acredito muito sobre essa questão do servir. Para você servir, você tem que olhar para aquele seu cliente, para aquele profissional, para aquele ser humano, e você deve observar no momento que você estiver atendendo esse cliente, falar com que esse cliente é a melhor e a pessoa mais importante na sua vida. Eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso, seja onde você estiver, não necessariamente na área de terapias como eu, você vai conseguir
com certeza um resultado, um destaque, porque você está realmente colocando essa energia naquela pessoa que precisa da sua ajuda, seja na área de venda, seja em qual área que for. E na área da terapia, muito mais ainda. A partir do momento que você olha e simplesmente foca na parte financeira, com certeza o dinheiro não vem. Você tem que olhar para o cliente e aí sim fazer o seu melhor e, por consequência, a recompensa. Os franceses falam que o presentinho acaba chegando. Então, esse é um primeiro ponto. Uma outra coisa que eu tenho observado é que essa questão de se sentir amado é o porquê que você está na área que você está. Então, quando você não cresce na sua profissão, muitas vezes você já procura a sua profissão por um motivo que não é um motivo que é fato, coerente, autêntico, e você está, mais uma vez, colocando a parte financeira na frente. Você precisa estar coerente na sua profissão, sentir de coração que é aquilo para você. E uma das grandes questões, vou falar para vocês três empecilhos mais importantes, 3 objeções mais importantes que faz você não conseguir progredir, tanto financeiramente quanto se sentir amado e reconhecido na sua profissão. Primeiro já falei aqui sobre a questão de você realmente colocar o dinheiro na frente do seu cliente. Segundo ponto mais importante é quando você está inseguro em relação ao seu valor naquele serviço, naquele trabalho. Então, vamos supor que eu, como terapeuta, eu lembro até hoje que a primeira vez que eu atendi o meu primeiro cliente foi em 2007, né? Um paciente em 2007, e eu lembro que eu estava completamente insegura, e eu estava realmente sem saber como ajudar. Eu tinha feito a técnica, a formação, parecia que nunca era suficiente. E aí, essa insegurança acaba atrapalhando o meu rendimento. Só que a gente não vai conseguir a valorização profissional e a sua experiência se você não entrar em ação. Então, antes de atender o meu primeiro cliente, eu fiquei 1 ano atendendo na APAE, atendendo voluntário, famílias, para treinar. Esse treino, muitas pessoas não estão dispostas a colocar a mão na massa, principalmente o terapeuta. Às vezes ele acaba de fazer uma formação e já quer aplicar e não quer fazer esse esforço de aperfeiçoar, de realmente treinar para que a sua segurança você realmente consiga aplicar. Segundo ponto, já falando aqui, já dando um gancho, a autoconfiança, ela está totalmente ligada com o seu sucesso profissional. Então, se você é uma pessoa que tem baixa autoestima, se você é uma pessoa que não acredita no seu serviço, se você é uma pessoa que não acredita no seu trabalho, muito provavelmente que você não vai conseguir ter sucesso profissional. E pode ver que o fator 2 com esse fator, ele acaba sendo interligado, porque para você ter sucesso profissional, para você conseguir ter valorização, se sentir realmente com autoconfiança, você precisa praticar, você precisa de uma pequena experiência, pelo menos, que você se sinta segura. Então, a experimentação, colocar a mão na massa, né? Preparar, apontar fogo, ir, é tão importante você entrar no campo de batalha, vamos dizer assim, quanto você conseguir desenvolver isso com uma confiança muito maior. Se você não acredita no trabalho, e o trabalho você só vai acreditar quando você observar os resultados, você vai muito difícil ter a autoconfiança necessária para você progredir na sua profissão. Então, no meu caso, foi exatamente assim. Eu só progredi na minha profissão quando eu realmente acreditei no que eu estava fazendo, quando eu realmente percebi o valor do meu trabalho é este, o valor do meu serviço, do seu produto, do que for, né? No meu caso, eu sou profissional da saúde, é esse. A partir do momento que você não acreditar no seu valor, no valor do seu serviço, no valor se você é fisioterapeuta, se você é psicólogo, se você é terapeuta, se você é médico, se você é advogado, não importa. E você, principalmente nessa área da saúde, se você quer entrar para essa área da saúde, você precisa acreditar no que você está fazendo. E esse acreditar
demanda um tempo de treinamento, demanda algum tempo para você colocar a prática e você ter autoconfiança. O que acontece, o que eu vejo? As pessoas elas querem resultado imediato, as pessoas elas querem, muitas vezes, ter já a segurança de primeira, falar bem um vídeo, às vezes vai fazer alguma divulgação, ela quer estar 100% já de primeira. E aí ela fala, isso não é para mim, eu desisto. Então, isso são empecilhos de autoconfiança. Você tende provavelmente a ter baixa confiança para você não seguir adiante. Um outro fator que eu observo que impede de você crescer na sua profissão é você, principalmente, você acreditar que não é suficiente o conhecimento que você tem. Eu sempre acreditei e sempre falo para mim mesma que se tem um paciente, se tem um cliente na minha frente, é porque aquele cliente eu posso ajudá-lo. Nenhuma pessoa aparece na sua vida do nada. Nenhuma pessoa aparece na sua vida sem com que você, de alguma forma, possa ter uma troca. Você possa ajudar essa pessoa, seja com uma palavra, seja com algo. Então, quando você coloca a sua capacidade, aquilo que você sabe, como pouco, como não suficiente, você tende a estar colocando o seu valor literalmente no ralo, no lixo, porque você não está valorizando aquilo que você estudou, aquilo que você sabe, aquilo, o seu esforço. Então, essa dúvida, será que eu estudei o suficiente? Será que eu sei o suficiente? Acaba atrapalhando o seu crescimento na sua profissão. Você vai perceber que a sua autoconfiança pessoal, ela está muito ligada com a sua autoconfiança profissional. Porque se você não tem autoconfiança pessoal, é muito difícil você ter no lado profissional, porque as duas coisas andam juntas, não dá pra gente separar. Eu na profissão sou uma pessoa, eu no lado na vida pessoal sou outra. Você vai perceber que quando você desenvolve capacidades e valores no seu lado da profissão, você vai desenvolver do lado pessoal e vice-versa. Então a autoconfiança, ele é uma coisa que você precisa treinar, que você precisa buscar aperfeiçoar. Uma das técnicas que inclusive tem na formação Sete Curas que eu faço com os terapeutas e eu busquei na época, compartilhando aqui com vocês, é a programação neurolinguística. Eu lembro que eu fiz a formação da programação neurolinguística quando eu estava num momento que eu não sabia como me portar diante de um cliente. Eu lembro que até hoje é como eu atendi o meu primeiro paciente. Eu estava completamente segura, mas fazendo pose que eu estava segura. E eu tinha estudado programação neurolinguística. Eu sempre fui uma pessoa que estudei e fiz muitas formações, justamente porque eu tinha essa crença de que quanto mais formação e mais conhecimento, melhor, né? Uma boa profissional eu sou. E só depois que eu descobri que, na verdade, para você ser uma excelente profissional, tem outros fatores envolvidos, não só a técnica que você usa, que já é mais do que a nossa obrigação fazer bem, mas tem outros aspectos, como você ter um carisma, como você ser educado, como você estar presente, como você se senta, a sua linguagem, a sua comunicação. E eu estudei isso na programação neurolinguística, e eu lembro que eu sentava com o paciente até de lado, porque quando você senta de frente, você tende a intimidar, né? Frente a frente não é uma postura boa para amizades, é uma postura de combate. Então eu estudei a linguagem do corpo, principalmente na comunicação, e até a forma de eu falar, a postura, fazer rapport com o paciente, tudo isso eu aprendi no passo a passo, porque eu era crua, eu não tinha noção, porque eu nunca tinha atendido, tirando no hospital, tirando na UTI, tirando nas clínicas da universidade que a gente faz estágio, tirando essa parte, eu não tinha trabalhado de fato, né? E aquele momento, o meu primeiro paciente, eu tinha essa dificuldade. Eu lembro também que teve uma vez, acho que foi também nos primeiros meses de atendimento, o quanto as nossas inseguranças acabam afetando o nosso desempenho profissional. O quanto, muitas vezes, o que o seu cliente fala para você, no meu caso, o que o meu paciente falou para mim, era insegurança minha e não necessariamente dele. Vou dar um exemplo para te explicar em relação a isso. Eu lembro que eu atendi
um homem, um senhor já numa faixa de 62, 65 anos. Isso lá atrás, tá, gente? Eu tô contando bem no comecinho da minha carreira, quando eu comecei a atender no consultório. E eu lembro que ele virou para mim e perguntou, eu tinha 21 anos. Ele perguntou para mim, quantos anos você tem? E eu já tinha feito pós-graduação, eu já tinha feito formação internacional em microfisioterapia, já tinha feito nova medicina, porque eu fiz várias formações da mesma coisa para aperfeiçoar, e eu já tinha todo esse conhecimento, estudava, era dedicada, mas eu tinha uma crença dentro de mim, da minha insegurança em relação à minha idade. E aí o que aconteceu? O cliente veio e falou: quantos anos você tem? E eu lembro até hoje que eu fiquei vermelha, como se a minha idade, né, fosse um empecilho para ajudar aquela pessoa. E eu lembro que eu falei: eu tenho idade suficiente para te ajudar, porque eu estudei. Eu não sei se isso foi uma grosseria, mas não era a minha intenção. Eu falei super, né, tranquila, delicada, porque eu tinha insegurança, eu era tímida naquela época ainda. Então eu lembro disso. E aí o cliente fechou a cara, mas assim, eu acho que eu coloquei um pouquinho de respeito para ele. E eu lembro que aquele paciente melhorou. E depois ele voltou e indicou a esposa. Mas contando aqui para vocês que as nossas inseguranças fazem com que as pessoas que você vai ajudar fareja essa insegurança. Então, por isso que é muito importante você estar 100% confiante daquilo que você está fazendo, sabendo que você tem, de fato, capacidade para você lidar com isso. Roberta, mas como que eu vou ter capacidade? Como que eu vou me sentir reconhecida e amada na minha profissão se eu não consigo nem me amar na parte pessoal? Eu falo que a profissão, e por isso que eu estou fazendo esse tema aqui hoje, ela é um caminho para você se aperfeiçoar na sua vida também pessoal. Tanto via vida pessoal, profissão, como profissão, vida pessoal. A profissão, ela também pode te ajudar a ter mais autoconfiança pessoal. Para mim, por exemplo, foi fundamental na minha profissão, porque eu não só ajudava os meus clientes, os meus pacientes, como também eu me ajudava. Eu descobria as minhas fragilidades e as minhas potencialidades. Então você vai aperfeiçoando. Não olha a sua profissão, não olha esse caminho que você escolheu agora como algo que você definitivo na sua vida ou como se você não pudesse errar. Você vai errar, você vai ter experiências positivas e também vai ter experiências negativas que vão ser fundamentais para você continuar a sua jornada. Um outro fator que eu me sentia muito amada, né, em relação na minha profissão, é quando as pessoas agradeciam aquele trabalho. E o que eu fazia antes disso acontecer, que eu quero passar essa dica para vocês. Eu visualizava as pessoas se curando no meu consultório. Eu visualizava as pessoas tendo, né, falando, me agradecendo, de alguma forma, né, tendo ali, sendo elogiada, me abraçando, falando que eu tinha ajudado aquela pessoa. E eu fazia essas visualizações todos os dias, no começo da carreira. Todos os dias eu fazia essa visualização. Eu visualizava que eu iria trabalhar com saúde, com essa área da medicina curativa, né? Com essa área tanto da fisioterapia, mas de uma forma que eu pudesse falar para a pessoa na minha frente, para o meu paciente, que a mente dele trabalhava totalmente contra a favor da doença, que a mente dele podia curar o corpo dele, que as emoções influenciavam no estado de saúde e doença dele, naquele sintoma. Eu visualizava falando exatamente da forma que eu queria trabalhar. E visualizava o espaço que eu queria atender. E eu lembro até hoje que eu projetava a minha mesa de atendimento, eu visualizava essa mesa e visualizava eu em pé, agradecendo aquela pessoa, aquele profissional, aquele cliente, e, e ele indo embora satisfeito, e eu me sentindo amada, me sentindo reconhecida, me sentindo de fato satisfeita na minha profissão. E aconteceu esse dia. Eu lembro até hoje, né, como um flash, e eu tinha um calendário
como se fossem esses calendários aqui na mesa, e eu visualizava um calendário na minha mesa. Eu sempre tive calendário na mesa por causa disso. E aí, gente, aquilo se manifestou através da visualização. E eu lembro que eu chorei naquele dia, porque isso para mim foi muito, muito mágico, muito profundo, sabe? Muito verdadeiro. Eu acredito muito nessa questão do poder da mente, da visualização do que você projeta. Então, se caso você não esteja onde você quer hoje, projeta, visualiza. Todos os caminhos que eu fiz, eu visualizei antes. É a mesma forma quando a gente o arquiteto, ele vai arquitetar uma casa, ele vai desenhar para fazer a construção, junto com o engenheiro, junto com o mestre de obras. O que acontece? Ele precisa projetar na mente dele antes. Então, projeta o que você quer exatamente onde você está. E se você não sabe aonde você quer chegar exatamente, se você está se sentindo perdido em relação à profissão, em relação ao seu caminho, à sua missão, experiencia, pegue uma pessoa de modelo e experiencia primeiramente, porque muitas vezes, por exemplo, eu fiz formação e pós-graduação em terapia manual, fiz centenas não, dezenas de curso que eu não usei 100%. Então, eu fiz, para vocês terem ideia, tese de hérnia de disco. E a hérnia de disco é a minha especialidade, mas eu não é uma coisa que toca o meu coração falar de hérnia de disco e tratar a hérnia de disco 100%. Vocês percebem que, para mim, o que toca o meu coração, o que eu venho aqui, é falar sobre a saúde, levando em consideração a nossa mente, o nosso corpo e também o nosso espírito. Falar do ser humano como um todo, né? E isso é a minha vida, né? O fato de eu não ter tomado medicamento, o fato de ter nascido na medicina alternativa, na medicina integrativa, é a minha vida. Então, obviamente que o meu caminho, a minha forma que toca o meu coração, eu descobri que é mostrar para as pessoas que elas têm um poder dentro delas, um poder curativo, um poder de capacidade, um poder inato, que ela precisa reconhecer, que essa pessoa precisa olhar para ela como um ser de fato completo. A gente até fala que a gente, né, quem é católico, não importa a sua religião, nós falamos que somos filhos, né, de Deus e tem essa energia, essa potencialidade no universo, né, essa energia maior, que nós também temos esse eu maior dentro de nós. Eu acredito muito nisso, porque a técnica que eu utilizo e eu acredito e eu vejo no consultório, quanto mais eu acredito, mais resultado eu tenho cada ano que passa, tenho um resultado mais rápido, porque é óbvio que eu acredito no meu trabalho, que eu acredito na minha potencialidade e acredito no poder de autocura daquele paciente, daquela pessoa, daquele ser humano. Então, isso tende o que? Aperfeiçoar cada vez mais. Quando você não acredita em você, no seu trabalho, na sua técnica, naquilo que você está fazendo, tende cada vez mais a você não ter resultados, a você se frustrar. Parece que os clientes fogem de você. Quanto mais você fica inseguro, isso aconteceu muito comigo também no primeiro e segundo ano pós-consultório, que quando um paciente faltava, compartilhando aqui para vocês as minhas inseguranças naquele período, quando um paciente faltava, seja qual motivo for, seja porque ele não pôde aparecer, eu já achava que, mas será que eu sou boa o suficiente? Será que eu vou conseguir? Veja se você está identificando com isso. Veja se você está acontecendo isso na sua vida e por isso que está te impedindo de crescer na profissão. Porque você não acredita lá no fundo, você não acredita em você e você não valoriza aquilo que você sabe, aquilo que você é. Então, isso me ajudou muito a cada vez mais crescer na minha profissão e chegar aonde eu cheguei e conquistar o que eu conquistei, ter lista de espera no atendimento, né, ter pessoas. E claro que a gente vai aprendendo e vai superando os nossos medos a cada momento. Não pense que, né, para a gente finalizar esse vídeo com chave de ouro, não pense que no momento que você for entrar em ação, seja, né, a profissão que você escolher, você vai começar de primeira já, né, com autoconfiança.
vai vir medo, vai vir insegurança, mas você vai ultrapassando essas barreiras naturalmente. Vão ter barreiras mais fáceis, mais difíceis. Como eu falei, eu tinha essa insegurança da idade. Eu lembro quando eu falava assim, quando eu tivesse 35 anos, é a idade perfeita para ser a profissional da saúde. E isso tudo tá na minha mente, né? Todo o sucesso que eu fiz foi antes dos 35. Eu não tenho ainda 35 anos. E tenho certeza que quando tiver vai ser melhor ainda, mas era uma crença limitante que eu tinha em relação e que me impedia de crescer profissionalmente. Me fazia comparar com outros profissionais, me fazia se sentir mal, porque os profissionais que eu tinha de amigos na época, eu era a mais nova da turma, literalmente a mais nova da turma, e todos os profissionais eram na faixa de 35 a 45 anos, que já tinham experiência, que já não tinha acabado de sair da faculdade. Então, eu tinha muita insegurança. E tá tudo bem, sabe? Eu tô aqui justamente para falar para você que segue, né? Vai adiante. Se eu tô aqui, eu venci, você também consegue vencer os obstáculos. Mas acredita no que você está fazendo. Acredita na sua missão. Valoriza o que você está fazendo. Valoriza o que você estudou. Se você acha que você estudou pouco, estude mais, mas coloque em ação para você ter resultado. Dessa forma, quando você coloca o seu serviço em primeiro lugar e você olha o seu cliente como a pessoa mais importante que ele tem naquele momento e você faz o seu melhor com o que você tem, você vai colher os seus resultados, com certeza, né? Os presentinhos e a recompensa financeira, ela vem como consequência, tá bom? Mas saiba o seu valor, principalmente na sua vida pessoal, para você valorizar a sua vida profissional. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Você pode compartilhar com alguém que está precisando ouvir isso. Eu acho que vai ajudar. Sempre quando eu compartilho alguma experiência assim, as pessoas gostam. E se você gostou desse tema, coloca aqui embaixo que eu posso fazer outros vídeos mais relacionados a essa questão profissional. Um beijo para você e até mais. Até a próxima.